Hey galera, aqui é o Hora Cartoon com mais explicações sobre coisas da primeira temporada de Steven Universo que nunca tiveram. Hoje com a temida varinha replicadora da Pérola. Pra que inferno servia essa coisa de quem era e afins? Vamos aproveitar que a Rebeca voltou pra internet e honrar a obra dela. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like se tá gostando dessa série de explicações. De todas as coisas que eu parei pra explicar em vídeo nesses últimos meses, essa varinha foi, de longe, disparado, a pior de todas elas. Sério, foi muito difícil. Eu tô tendo pesadelo com essa porcaria até agora. Tanto que eu arreguei e pedi a ajuda dos universitários do Twitter. No caso, os universitários são vocês. E após algumas sugestões, eu consegui discorrer uma explicação. Valeu aí, queridos. Relembrando a curtíssima história desse objeto surreal, no episódio Negociando com o Cebola, em que Steven estava prestes a fazer um acordo com o diabo, a Ametista dá pra ele a varinha replicadora da Pérola que estava com ela, e a anta do Steven troca aquilo com o Cebola, e assim começa a tempestade de caras afogando o Beat City inteira, enquanto aquele objeto estava na posse dele. Até o Steven pegá-lo desprevenido e Garnet destruí-lo porque não ia limpar tudo aquilo. E com isso, todas as cópias da varinha desapareceram e ela nunca mais é mencionada. O meu ódio dessa varinha é isso, ela nunca mais é mencionada na série toda, nenhum único episódio, e pior ainda, em nenhuma outra mídia praticamente. O máximo que a gente teve dessa porcaria é sendo parte do jogo Rip of Trouble, que era de computador, lançado em 2015 no site do Cartoon, em que ela aparece simplesmente como um amuleto para multiplicar alguns dos objetos. Até mesmo a ampulheta, que é o objeto mais quebrador da série, que eu já expliquei em outro vídeo, além de ser mais explorado no seu próprio episódio, aparece no piloto da série para ajudar a ter mais noção. Mas essa querida varinha boçal não é só nesse, então eu vou ter que explicar ela só baseado nesse, igual um segue no tiroteio, viu? Porque é difícil. A única outra menção que temos a varinhas na série é com a varinha da Aquamarine, sua arma que servia de um raio trator para pegar inimigos, não importa o tamanho. E ainda assim, ela perdeu essa varinha na Era 3, quando Steven acabou com a hierarquia, e deve ter feito um desarme de todas as armas das gens também. Obviamente elas são varinhas totalmente diferentes, uma é uma arma e a outra é uma copiadora, mas tem uma coisa em comum entre elas: Elite. Só gens da Elite tinham acesso a alguma varinha. Se a varinha multiplicadora pertencia à Pérola, que era uma serviçal que não tinha direito a nada no planeta natal, claramente ela conseguia de alguma forma ilícita, podendo ter vindo de alguma gen alta que elas derrotaram durante a guerra, ou até mesmo da sua própria Diamante Rosa, que tinha algumas coisas exclusivas, como um jardim cheio de plantas alienígenas só para distrair ela, ou uma gen que só foi criada para isso. Se a gente for olhar como é a estrutura da varinha replicadora, dá até para achar alguma simbologiazinha nisso, como o próprio formato dela ser uma letra Y, que na matemática representa uma incógnita, é muito associada à criação e a deuses, mais em específico ao deus egípcio Horus, o deus da sabedoria acima de todos os faraós, e no seu formato representa as possibilidades por ser uma linha virando duas, uma bifurcação, que é exatamente a sua função, duplicar as coisas. Já nas suas cores, temos rosa claro, branco nesse reflexo, azul claro e um amarelo meio esverdeado, assim como 4 bolinhas na sua composição, que poderia representar a autoridade e as 4 diamantes, rosa, azul e amarelo, conectadas à mais importante delas antigamente, diamante branco. O que daria mais sentido ainda ao simbolismo do Y e do lance dos deuses, porque as diamantes eram o suprassumo de todas as gens. Mas, óbvio, tudo teoria. As varinhas replicadoras podem tanto ser artefatos que só gens altas na hierarquia, bem altas, tipo, sei lá, esmeraldas, safiras, resonetas e etc. poderiam ter, ou que só as diamantes teriam para replicar coisas específicas que elas quisessem. E é por isso que Pérola teria ficado triste quando Garnet quebra um objeto que ela nunca usava, por ser uma memória do tempo que ela servia a Rose como Diamante Rosa antes da guerra e a rebelião começarem. Agora, na função dessa coisa, que é o principal, tem várias e várias apostas, mas eu vou começar descartando algumas delas por não fazer o menor sentido prático. A função da varinha não era multiplicar recursos para as gens, pois a escassez de recursos, como bem colocado por Peridot, só começou na Era 2, quando Diamante Rosa morreu, não tinha mais a essência dela para fazer gens e talvez outras coisas. Só que a falta de recursos não é algo da Era 1, que é quando acontece a rebelião, a guerra e quando Rose e Pérola poderiam ter conseguido um artefato desses, assim como haveriam outras varinhas no planeta natal para multiplicar recursos além daquela, isso se esse fosse o problema. Ela também não seria usada para multiplicar essência de diamante por duas razões sem sentido. Se isso fosse possível, amarelo e azul não perderiam seu precioso tempo extraindo essência periodicamente. O Cebola multiplicou coisas, ainda por cima coisas diferentes, infinitamente. Não seria necessário extrair essência nunca mais. E 2, caso a varinha seja destruída, tudo uma vez multiplicado por ela some. Isso é algo que Pérola até confirma para Ametista, como se já soubesse que é aquilo mesmo que acontece. Se uma dessas varinhas fosse usada para multiplicar a essência e depois quebrada, as gens que foram criadas com aquela essência clonada podiam acabar morrendo instantaneamente. Logo, podemos descartar completamente essas duas. E para a gente chegar num resultado minimamente aceitável, né, assim, acho que a gente precisa entender melhor do que são feitos e o que são esses clones da varinha.
Todos estão ligados à varinha que os criou, já que desaparecem com ela. Não há limite de cópia, dá pra você copiar até mesmo objetos com partes separadas, como é o caso dos caras do Steven, objetos diferentes sem o outro desaparecer, e não importa se o item é pequeno ou não, é perfeitamente copiado por essa impressora com seu peso e massa iguais para aqueles carros terem conseguido tancar a Garnet. Todos esses itens copiados são feitos de magia, mas de que tipo de magia estamos falando? Holopérolas são clones apenas da própria pérola, rápidos e que conseguem segurar objetos, mas são extremamente frágeis. Os clones feitos pelas nuvens de magia do quarto de Rose Quartz podem até ter uma personalidade e um pouco mais de resistência, mas não deixam de ser nuvens no fim. E pelos carros dá pra ver que essas coisas não são nem nuvens, nem hologramas. Então, depois de quebrar muito a minha cabeça, eu cheguei à conclusão, mas não é óbvio? Pra que clonar as coisas usando hologramas ou nuvens se você pode usar a mesma matéria-prima mágica usada para criar o corpo de todas as gens do universo? Luz. Os corpos das gens já foram explicados várias vezes como uma manifestação de luz com massa, como um recipiente vazio que não precisa comer, dormir ou descansar, porque elas são de luz, mas essa luz cria uma massa que, na prática, é tão dura quanto qualquer material orgânico. Por isso, gens são muito mais resistentes que um ser humano, podem se socar e tudo mais apenas com base em luz. Todos os seres vivos do planeta Terra são seres à base de carbono. Essa é a nossa matéria-prima natural principal, carbono. Um elemento tão versátil que está na composição de todos os seres vivos de um planeta inteiro, mas que também é o carvão que você usa no seu churrasco ou nos diamantes que a Kim Kardashian usa. Tudo isso é apenas carbono. Logo, tudo perfeitamente replicado pela varinha pode simplesmente ter a mesma matéria-prima dos corpos de toda gen, luz. Isso ajuda muito na teoria, porque os clones sendo feitos de luz, você não pode copiar qualquer coisa. Itens materiais, no caso objetos, sim, mas seres vivos não, e gens também não, porque toda gen precisa, para manter o seu corpo de luz, de uma pedra, de uma gen mágica. E agora, para que cargas d'água servia essa copiadora? A possibilidade que mais casa com essas circunstâncias é que servisse para copiar armas e coisas para guerra e conflitos. Afinal, nem toda gen já nasce com a arma pronta. Algumas ganharam machados e martelos gigantes que estão largados no campo de batalha de morangos até hoje, podendo muito bem várias delas terem sido replicadas por alguma varinha, porque na guerra, senhores, não se tem tempo para nada. É justamente por isso que o Jardim Beta tem tanta gen defeituosa que saiu dele. Foi um jardim de infância feito às pressas para produzir soldados que já sairiam de seus buracos direto para uma guerra sangrenta. A varinha era um item tão raro que as Crystal Gems e a Diamante Rosa não tinham. Por isso o Bismuth ressalta tanto que ela armou toda a rebelião Gen e cada coisa que as Crystal Gems usaram teve que ser forjada naquele vulcão mesmo, pois só teriam conseguido aquela varinha durante uma grande vitória na guerra. Outra possibilidade é que elas existiriam para fazer estoque de certos itens que são muito raros, por assim dizer, coisas conseguidas em colônias ou estrelas que só existiriam naquele planeta e as Gens fariam questão de multiplicar achados muito raros assim. Já a última ideia plausível para a função disso, e que casa bastante com a talvez simbologia diamante desse objeto, é que a varinha replicadora era meramente um brinquedinho da Diamante Rosa. Essa traquininha, que não tinha o que fazer por não ter maturidade para ter uma colônia, tinha muita tralha, como um jardim só para ela brincar, a única espinela do universo que era uma gen feita para entreter sem parar, habilidades circenses como malabarismo ou equilibrismo, uma torre de castigo porque só ela fazia caca para ser castigada, dentre outros. Até um zoológico para humanos de estimação, essa gata ganhou de tão chata que ela era para as outras diamantes. Por que não Rosa ter ganhado uma varinha que replicava objetos no planeta natal para se divertir com a sua pérola? E por isso, Pérola guardaria com muito carinho até hoje a varinha replicadora, uma das lembranças mais antigas que ela tinha da Rose antes dela realmente ser a Rose. E para esse vídeo é isso, galera. Chega! Eu não quero mais ouvir falar dessa varinha maldita nunca mais. Eu espero que as explicações e as 3 possibilidades tenham sanado todas as dúvidas de vocês. Pra mim, a da guerra e fazer e multiplicar objetos pra guerra tá muito boa, tá sério. Então assim, comentem se vocês também odeiam essa varinha depois desse vídeo, como eu. E até o próximo vídeo.